Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu povo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre religiões no Brasil. Então a gente vai falar aí, né, da questão dos sistemas religiosos que existem aqui no Brasil, né? Vamos tratar aí um pouco da história dessas religiões aqui no Brasil, vamos tratar um pouco das características também dessas religiões aqui no Brasil, mas hoje a gente só vai ver as características gerais, né? As porcentagens, quantas pessoas seguem cada uma dessas doutrinas, as que não seguem nenhuma também, né? Vamos falar um pouquinho sobre as características maiores, né? As divisões e entre outras coisas, as leis, né? Que falam sobre a questão religiosa no Brasil. Então vamos começar a introduzir essa questão de religião no Brasil, tá? Para depois falar das religiões propriamente dita, ok? Então prepare o seu material, prepare o seu caderno, vai para o local adequado e roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, vamos falar de religiões no Brasil. E hoje nós temos slides. Se a gente tem slide, a gente tem a produção artística da escola que vai nos ajudar. Vamos ver se a produção está atenta. Produção? Ligeira demais essa produção. Vamos lá. Vamos para algumas características iniciais. Religiões no Brasil. A religião no Brasil, né, a questão da religião no Brasil, é um tema, né, que vai ter muita diversidade. Então a religião no Brasil é muito diversificada. A gente vai ter várias religiões no Brasil e cada uma dessas religiões com várias características, com várias vertentes. Então a questão religiosa no Brasil é muito diversificada. Tem países que também têm essa mesma característica do Brasil, de religiões muito diversificadas. Aí a grande questão, por exemplo, você chega em alguns países, a gente tem uma religião com várias características, né? E alguns países têm várias religiões. Então o Brasil é um desses que tem várias religiões, né? E cada uma dessas religiões com várias características, né? Enquanto tem países que têm uma única religião ou uma religião maior, com uma característica específica maior, o Brasil tem sim, né, uma religião maior, com uma característica específica maior, mas ela não é única, é muito variada. O Brasil é muito grande, tem muita diversidade cultural e isso reflete muito na diversidade religiosa, tá? Então, primeira informação, a religião no Brasil é muito diversificada. A Constituição do Brasil, ou seja, a lei maior do Brasil, permite, tá, prever a liberdade de religião. Você pode ter a religião que você quiser ter aqui no Brasil, tá bom? A Constituição permite você liberdade de culto, de religião, de crença. A Constituição prevê também o Brasil como um Estado laico, ou seja, não existe uma religião oficial no Brasil, tá? Não é tipo assim, o Brasil ele é, como já foi, católico, mas permite outras religiões. Não, o Brasil é um Estado laico, não tem nenhuma religião à frente do Brasil, nem o Brasil comanda nenhuma religião. Então, o Brasil ele é totalmente à parte da questão religiosa, a não ser, né, quando vai ter algum embate com alguma questão de lei, como a gente até vai comentar de alguns. Mas assim, o Brasil não professa nenhuma religião, os brasileiros sim, e eles têm direito disso, né, segundo a Constituição. Então, de maneira geral, seria o seguinte, o Brasil não pode ter organismos, por exemplo, né, que beneficiem uma religião, que proclamem uma determinada religião. Óbvio, ele preserva, né, sempre que tem a ver com outras esferas, ele preserva e se relaciona de uma maneira civil, de uma maneira ética, com as religiões. Mas, né, permitindo ou até mesmo, né, promovendo algo que seja de um bem maior em relação à questão da religião. Mas o Estado em si não professa nenhuma religião. Para o Brasil é laico, né? Ele não tem nenhuma religião. Os brasileiros, como eu falei, sim. Então vamos lá. A Constituição prevê o Estado laico e o Brasil é um país de tendência à mobilidade entre religiões e sincretismo religioso. É muito interessante. O Brasil é um país em que é muito comum as pessoas mudarem de religião, é diferente de outros países. Então o Brasil é um país que é muito comum as pessoas mudarem de religião, você vê isso constantemente. E também é um país que é muito comum as religiões misturarem costumes da sua religião com outra. Então são duas características comuns no Brasil, tá? Você vai perceber isso bastante. Vamos lá, produção? Bom, segundo a Constituição, artigo 5º, fala dos direitos e deveres do cidadão, né? É livre a manifestação de pensamento sendo vedado anonimato. Eu não sou professor de direito, não sou
formado em direito, não entendo nada, assim, a gente entende o básico, o necessário, né, mas não sou especialista na área, mas aí eu trouxe esses artigos aqui, essas partes aqui da lei, digamos assim, né, para mostrar para vocês a questão da religião. Então, é livre a manifestação de pensamento, então você pode falar o que, óbvio, se não for de maneira ofensiva, se não for denigrindo a imagem, né, se não for descumprindo a lei, mas se não for nada contrário à lei, você pode expressar seus pensamentos, você pode expressar suas opiniões. Então você pode dizer que acredita, ou deixa aí eu estou trazendo isso para a questão da religião, né? Você pode dizer, pode professar que acredita ou deixa de acreditar em qualquer questão religiosa aqui no Brasil ou em qualquer outra coisa relacionada à política, à filosofia, portanto que não denigra, né? Que não inflija, né? Que não corrompa nada relacionado às leis que, né, maiores, portanto que não seja nada de maneira criminal, né, nada criminal, você pode tranquilamente, abertamente defender, né? Beleza? Então você, por exemplo, pode usar a sua religião para justificar alguma coisa errada contra alguém. Ah, não, eu fiz isso de mal com alguém porque minha religião permite. Não, a sua religião permite, mas a lei não. Mas fora esse detalhe, né, que graças a Deus não é algo defendido nas religiões que tem por aqui, você vai perceber que você tem esse direito, né, de professar e manifestar a sua crença, a sua ideologia, o seu pensamento, tá? E ninguém será privado, ou seja, ninguém vai perder os seus direitos por motivo de crença religiosa. Ah, você não pode fazer isso porque você é dessa religião, né? Você não pode fazer, você não tem direito a isso por causa da sua religião. Ninguém pode ser privado dos seus direitos por questão de religião, de filosofia, de política. Você não pode fazer isso porque acredita nessa filosofia, porque tem esse ponto de vista político. Não pega, ninguém pode tirar o seu direito, ninguém pode ser privado de nenhum direito por questão religiosa, filosófica ou política. Salvo, né, se for em situações específicas, como já foi falado, né, que vai de encontro a alguma lei, e aí eu não vou nem explicar o restante, porque como eu falei, não sou especialista na área. Mas eu queria frisar muito essa parte aqui, ó. Ninguém será privado de direito nenhum por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, tá? Produção? E aí, né, tem uma outra que é bem importante também, que fica aqui no Código Penal, né, artigo 208, estou parecendo professor de direito hoje, que diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença, funções religiosas, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena de detenção, cadeia de 1 mês a 1 ano ou multa, fora outras prerrogativas, outras leis que falam de situações parecidas também. Então, isso aqui mostra que você não tem o direito, por exemplo, né, de insultar, de escarnecer, de desonar com nenhum tipo de religião. Por isso eu tenho muito cuidado nas aulas de religião. Quando a galera quer falar, tirar onda, perturbar, ou mesmo eu já tive casos, né, de alunos que são de uma religião minoritária, né, que tem menos gente no Brasil nessa religião, e ele se sentia constrangido e talvez até com medo de falar da sua religião, com medo de que alguém ofendesse ele. Mas veja, é proibido escarnecer alguém publicamente por motivos de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática. Então, você tem direito de cultuar a sua religião segundo a Constituição e ninguém pode fazer nada de mal contra você ou contra essa sua prática, né? Estando ela totalmente aí certinha, totalmente dentro da lei, né? Então ninguém pode, você tem essa crença, eu ontem, então vou zonar, vou esculhambar você. Não pode. Beleza? Segundo a Constituição, não pode. Tá bom? Então tá aqui para você dar uma lida, né? Anotar aí e vamos para a próxima parte. Produção? Produção. Agora, bom, como eu falei para vocês, esclarecida essa primeira parte, vamos agora para as divisões da questão religiosa no Brasil. A gente tem uma população brasileira que é majoritariamente, ou seja, a maior parte da população brasileira é cristã, tá? Sendo a maior parte católica apostólica romana. Então, a maior parte da população é cristã e dentro dos cristãos a maior parte são os católicos. Então, os católicos são o maior grupo religioso do
Brasil. Isso se dá muito por causa da história do Brasil, porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses, que eram católicos. A religião a princípio foi imposta, né, pelos colonizadores, e depois ela seguiu crescendo, né, tendo a aderência da maioria das pessoas daqui, apesar de que outras religiões também existiam e algumas pessoas mantiveram suas crenças em outras religiões. A religião também foi religião oficial do Brasil por muitos anos, então daí o tamanho do número de católicos, porém depois com a abertura, né, para outras religiões, e mesmo quando o Estado se tornou laico, né, quando o Brasil era república, já antes lá na proclamação, um pouco depois, o Brasil já estava cortando laços com a questão religiosa. Ainda assim a maior parte da população continuou católica, né, mostrando aí a força do catolicismo no Brasil. Porém hoje, ainda sendo o maior grupo que tem, houve uma diminuição na sua proporção em relação ao Brasil, né? Então a proporção era bem maior. Hoje tendo um crescimento muito grande do protestantismo, que é o outro grupo cristão, que é um grupo que cresce bastante, né? Até agora ainda cresce bastante no Brasil, com alguns cogitando que no futuro, né, os grupos protestantes superarão os grupos católicos, mas ainda não, ainda está distante. O catolicismo ainda é o maior grupo religioso do Brasil, beleza? Também nesse grupo de cristãos, como eu falei, estão presentes os movimentos básicos do protestantismo. Então, os grupos protestantes, que a gente chama de evangélicos, né? Então, os evangélicos ainda também fazem parte desse grupo, ainda são menores do que os católicos, mas é um grupo em ascensão e, né, os principais movimentos, os principais grupos evangélicos do mundo se encontram aqui no Brasil também, com destaque para os adventistas, os batistas, os luteranos, os metodistas, os presbiterianos, os pentecostais, os neopentecostais, né? Então, igrejas como Batista, Presbiteriana, Assembleia Universal, né? E tantas outras igrejas de tantos outros movimentos. Hoje no Brasil é bem mais comum, né? Há um tempo atrás você não veria tantas igrejas, hoje já é bem mais comum, beleza? Principalmente o movimento pentecostal e neopentecostal. Esses normalmente crescem bastante, né? De uma maneira bastante acelerada. Produção? Bom, há também milhões de espíritas no Brasil, né? O movimento kardecista são aquelas pessoas que seguem a doutrina da codificação de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, né? Ele é um grande nome do espiritismo no mundo. Então, seguidores da doutrina codificada por Allan Kardec, né? A questão dos espíritos, das revelações feitas, né? A Kardec, né? Dos escritos, das codificações, né, do kardecismo, digamos assim, né, de Allan Kardec, chegam no Brasil e também tem uma aderência de milhões, né, um grupo muito grande também, né, com federações, com vários espaços voltados às questões espíritas. Então no Brasil o espiritismo também tem uma influência muito grande, tem uma força muito grande, é um dos movimentos que tem também bastante gente, ok? Bom, outra que faz parte muito da nossa cultura são as religiões de matrizes africanas, né? E também aquelas com características animistas. As características animistas são aquelas características que enxergam a questão da espiritualidade em seres não humanos, como por exemplo plantas, animais, né? Fenômenos da natureza, né? São manifestações da natureza, são vistas como manifestações espirituais também, coisas do tipo. Então, religiões de matrizes africanas e demais crenças animistas, normalmente de caráter ou de origem indígena, são muito comuns aqui no Brasil. Entre as de origem africana, o candomblé e a umbanda são as que mais se destacam, né? Mas a gente também tem tradições indígenas, a gente tem a questão do santo daime, o esoterismo e algumas outras crenças que também têm bastante força e bastante seguidor aqui no Brasil, beleza? Existe também uma minoria de outros grupos, né, muçulmanos, né? O islamismo tem chegado aqui no Brasil, inclusive alguns dizem que tem crescido aqui no Brasil. É a crença que atualmente mais cresce no mundo, né? É a segunda maior crença do mundo, é a que mais cresce. No Brasil e em alguns países da América Latina não tem tido muito espaço, porém, né, no mundo tem crescido bastante, tem sido a crença que mais cresce, é a segunda maior e é a que mais cresce, né? E aqui no Brasil tem chegado também, algumas mesquitas já têm sido montadas, porém ainda está num grupo minoritário, né, junto com budistas que também são percebidos aqui. Eu lembro que eu morava no interior e tinham grupos budistas que iam lá no interior, né, os Hare Krishnas e o pessoal lá da cultura mais relacionada ao budismo, e os judeus, né, que também
tem uma história muito forte aqui relacionada ao Brasil. A gente também tem uma comunidade judaica, né, bem estabelecida aqui no Brasil, né, hoje em bastante evidência, né, com algumas ideias e tal. Então é um grupo também muito forte na história do mundo, muito antigo na história do mundo, né, que passou por muitos problemas, mas que também conseguiu se consolidar ao longo do tempo, e que no Brasil também encontra uma comunidade, né, um grupo estabelecido, mas também, assim como os muçulmanos e os budistas, se encontram, né, na parte minoritária das religiões aqui do Brasil. Mas temos aí, né, inclusive, grandes nomes da política brasileira, né, que são judeus. E tem ainda uma grande parcela da população, né, 8% da população, 15 milhões de pessoas, que se declararam sem nenhuma religião, né? E aí, sem nenhuma religião pode ser ateus, não acreditam em nada, ou acreditam em algumas divindades, ou tem algumas crenças específicas, como os deístas, os agnósticos, entre outros, né? Disseram, não tenho nenhuma religião, mas acredito nisso, ou não acredito em nada, enfim. Isso chega aos 8% da população, segundo dados do IBGE. Produção? E aqui, para fechar, meu povo, tem uma tabelinha falando dos últimos dados, né? A gente tem aí as religiões, né, dos anos 70, 80, 90, 2000 e 2010. De 10 em 10 anos, fontes do IBGE, né? Fontes também aqui, cadê? Da revista Veja, né? Então essa tabelinha aqui, encontrada tranquilamente na internet, mostram essa porcentagem. Você percebe aqui, né, o catolicismo como é enorme, mas a queda que ele foi tendo, né, com o passar dos anos, hoje continua sendo enorme, continua sendo o maior grupo, mas, né, bem menor do que já foi. O protestantismo, que foi crescendo em alguns anos de uma maneira mais lenta, né, mas de repente tem um boom nos últimos 20 anos, né, nos últimos 10, 20 anos tem tido um crescimento muito acelerado. Alguns já falam, né, a chegada aqui dos 30%, outros falam até da chegada dos 40% nos dias atuais, né? Então a gente vai ter uma mudança muito grande. O que marca também são pessoas sem religião nenhuma, um aumento muito grande também, né? Antes, muitos poucos falavam que não tinha religião nenhuma, mas isso tem crescido, né? Então muita gente tem se enxergado sem nenhuma religião. O espiritismo, né, sempre se manteve, né? Então aquele grupo espírita ao longo dos anos vai se mantendo sempre na mesma média, né? Nem diminui, aumenta um pouco, ainda chega a aumentar um pouco. As religiões afro-brasileiras também, né, vão aumentando, né, as gerações vão crescendo, vão passando normalmente ali de gerações e gerações, também tem visto esse crescimento, né? Não chega a ser um crescimento tão grande, mas ainda assim um crescimento. E, por fim, e tudo isso também acompanha, todas essas coisas também acompanham o crescimento populacional, né? E aí já é um tema de geografia, a população também cresce, então vai tomando parte nesses grupos, né? E a gente vai ter aí outras religiões, né? Pessoas adotando outras religiões também tem crescido, né? Pessoas seguindo aí, como eu falei, por exemplo, religiões como o islamismo ou religiões como o judaísmo, também são religiões que estão sendo adotadas por alguns brasileiros, ou mesmo, né, trazidas aí por outros estrangeiros residentes aqui no país, aumentando um pouco mais esses números. Beleza, meu povo? Então, é isso. Encerramos por hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e a gente vai se vendo nas próximas aulas, tá bom? Então, até a próxima!